olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu, mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Olá, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um ano de 2023. Tivemos grandes desafios ao longo desses últimos anos, tanto neste final de pandemia e agora com essas incertezas políticas e administrativas do país. Este será um ano de grandes desafios. Que Deus nos dê graça, orientação, sabedoria para vencermos os desafios que vão se apresentar ao longo de todo este ano ou ao longo dos próximos anos. Que Deus nos capacite para que nós possamos superar esses momentos de incertezas e adversidades por causa dessas mudanças políticas, administrativas. Existe um ar de desordem social e econômica rondando pelo país. Não sabemos como vai ser, não é, a partir aí dos próximos meses ou como será nos próximos anos, mas com certeza Deus vai nos dar a graça para nós superarmos e vencermos todas essas más expectativas, para nós vencermos as adversidades e vencer toda arma forjada contra nós,
forjada do inimigo contra as nossas vidas, contra a vida da nossa família. Vamos orar antes de nós iniciarmos aqui o momento da palavra, a meditação na palavra do Senhor. Vamos orar? Deus bondoso, Deus maravilhoso, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por mais este ano que o Senhor nos concedeu, o ano de 2022, aonde nós vencemos, ó Pai, grandes desafios, Senhor Deus, superando esta fase da Covid, Senhor Deus, onde nós perdemos amigos, parentes, familiares, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia sobre cada um dos teus filhos, ó Pai, que perderam seus entes queridos, Senhor. Derrama, ó Pai, o teu refrigério, a tua paz, a tua compaixão, seja sobre cada filho teu, ó Pai. Também te pedimos, Senhor Deus, por este ano que vai se iniciar, ó Pai. Que a cada momento, Senhor, o Senhor esteja à frente, dirigindo as nossas vidas, dirigindo, ó Pai, os nossos caminhos, as nossas empresas, Senhor, local onde nós trabalhamos, Senhor, que a tua boa e poderosa mão, Senhor Deus, ela possa estar ali, Senhor, sendo dirigida, ó Pai, as nossas vidas, Senhor Deus, conforme o teu querer, conforme o teu agir. Eu te peço, ó Pai, te agradeço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Lá em Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e cortarei o suprimento de pão, enviarei contra ela fome, eliminarei dela pessoas e animais, mesmo que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. No versículo 15, ele vai continuar ainda: Se eu fizer passar pela terra animais selvagens e devastar a terra. Depois no 17, se eu fizer vir a espada. Depois no 19, se eu enviar a peste sobre a terra e derramar o meu furor sobre ela. E o Senhor continua repetindo: mesmo que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Esses 3 personagens importantíssimos da revelação da palavra de Deus são pessoas que viveram momentos ímpares, tiveram eventos tremendos na vida deles e eles conseguiram superar. E nessas vidas que nós podemos nos inspirar para também superarmos todas as adversidades e dificuldades que nós enfrentaremos ao longo das nossas vidas. E assim, diante desses 3 grandes personagens, aqui eu escolhi o profeta Daniel para nós meditarmos, refletirmos um pouco sobre a vida dele, no qual nós podemos tomar para nós hoje, de forma que possamos vencer todas as dificuldades que poderão vir a surgir ao longo dos próximos períodos, ao longo dos próximos anos ou meses. Então, Daniel, ele foi deportado da sua terra natal, lá de Israel, quando houve a invasão da Babilônia. Então ele estava morando numa terra estrangeira, e nessa terra estrangeira ainda outro império ainda avançou e conquistou também a Babilônia. Então ele, morando em Israel, a Babilônia invadiu, conquistou, deportou boa parte da população, aqueles que não foram mortos. Alguns foram deixados ali e uma parte foi levada para a Babilônia. Estando na Babilônia, ainda o Daniel estava lá e a Babilônia foi invadida, foi conquistada também pelo Império Persa, uma coligação entre o Império Medo-Persa.
E ali ele passou por quatro grandes reis: Nabucodonosor, Belsazar da Babilônia, Ciro e Dario da Pérsia. Além da sua atuação como um grande profeta ali entre aqueles reis, a sua principal função era uma função administrativa. Ele cuidava dos negócios dos seus respectivos reis. Portanto, é alguém que, além de fazer aquilo que a sua profissão exigia, ele era um contínuo adorador e fiel ao Deus Todo-Poderoso. E assim como ele, você e eu, nós somos chamados para sermos um adorador fiel do Senhor, o nosso Salvador. Daniel, ele passou por todos esses períodos, foram longos anos por 4 grandes reis. E ao longo dessa passagem de anos, ele não perdeu a sua vida. Muito embora muitas pessoas tenham morrido, outras pessoas tenham sido deportadas, diante dessas invasões que esses reinos, esses impérios tiveram, Daniel, ele ali continuou, ele superou todos esses momentos de crise e ele continuou a prosperar a cada rei que mudava, a cada rei que alternava ali, Deus concedia a graça diante de Daniel para que ele pudesse passar ileso de todos esses juízos que estavam sendo passados na peneira pelo povo de Israel, por causa do pecado da nação de Israel. E ainda que a nação se desvie, falando para nós hoje, ainda que a nossa nação, ainda que o Brasil se desvie, se mantenha fiel aos mandamentos do Senhor, aos preceitos de Deus, não se deixe influenciar pela maldade do mundo, que certamente cada um receberá a sua recompensa pelas suas ações. Mas vamos refletir aqui em alguns pontos na vida de Daniel para que nós possamos nos preparar para os próximos anos. No capítulo 1, versículo 3, diz assim: o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Daniel, quando ele foi deportado da sua terra natal, ele ainda era jovem. E aqui nesses versículos que nós lemos, a primeira coisa que nós podemos notar, ou aquilo que nós vamos meditar neste momento, é que ele era ensinável. Daniel, ele poderia ter muitos motivos para se revoltar contra esta nação, esses invasores babilônios. Ele poderia querer vingança, querer destruir este povo que tomou o seu país, que mataram muitas pessoas, que fizeram coisas horríveis ali naquela terra natal, na terra de Israel. Provavelmente Daniel perdeu muitos amigos, deve ter perdido também familiares, mas ainda assim ele decidiu permanecer ali para servir ao rei e estar com os seus amigos que também haviam sido deportados. Seus valores, eles não foram corrompidos porque ele estava no meio de gente ímpia, que não conhecia a Deus, que não conhecia esse Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Pelo contrário, ele se deixou ali estudar a cultura grega, a cultura babilônia, durante os 3 anos, para adquirir todo o conhecimento que era exigido para ele servir ali naquele palácio. Então, uma coisa que nós podemos já tomar assim como uma base importante na nossa vida é a gente não se privar de estudar, de adquirir conhecimento,
para crescer tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Tendo a possibilidade de estudar, corre atrás, estude, se especialize, né? Vai para cima, se aprofunda naquilo que é o seu chamado, tanto ministerial quanto profissional. Daniel, ele era uma pessoa ensinável, uma pessoa que não tem orgulho ou preconceito, seja contra quem quer que seja, para adquirir conhecimento. Por exemplo, uma pessoa que possa ter um nível superior, uma faculdade, um doutorado, principalmente nas áreas de humanas, ela às vezes pode não ter uma facilidade com novas tecnologias, que assim ela pode aprender com pessoas até mesmo bem mais jovens, até estagiários, né? Então nós podemos aprender com pessoas que são de distintas áreas. A gente não consegue dominar todas as áreas de conhecimento de tudo que se tem por aí, né? Então é necessário nós termos este coração sem orgulho e sem preconceito. Provérbios 9:7 diz assim: não repreendam o zombador, para que ele não odeie você. Repreenda o sábio e ele o amará. Dê instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo e ele crescerá na prudência. Uma pessoa ensinável, ela aceita a instrução para corrigir direções. Muito ao contrário do zombador ou do escarnecedor, que é aquele quando você corrige, ele ainda vem com 2 pedras para cima de você. Mas aquele que é sábio, ele ouve com atenção, faz uma avaliação da sua conduta, e assim, porque ele quer melhorar a sua forma de agir, ele vê você como uma pessoa que quer o melhor para ele, quer ser uma pessoa que ele quer ser uma pessoa melhor. Então ele se tornará uma pessoa grata a você pelos seus conselhos. Uma pessoa ensinável, ela está sempre pronta para ouvir e também investigar. A exemplo dos bereanos, de quando Paulo foi levar a palavra do Senhor, e assim ele explicava que era o Cristo ali revelado, que ele estava anunciando, e os bereanos foram lá e examinar toda a Escritura para ver se realmente batia com aquilo que Paulo estava dizendo. Então a palavra diz que eles eram pessoas nobres, porque eles iriam ali e conferiam aquilo que estava sendo pregado para eles a partir do apóstolo. Ser ensinável não significa acreditar em tudo que está sendo dito. Existem informações que é necessário que haja uma conferência, uma confirmação para nós não cairmos em mentira. Tiago capítulo 3, versículo 13 diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. A sabedoria, ela não deve encher o coração da pessoa de orgulho, porque ela tem muito conhecimento, mas ela deve proceder com humildade. Há uma pessoa que pratica o bem, e aquela que pratica a verdadeira sabedoria, ela vai agir em humildade. Portanto, seja uma pessoa ensinável, busque sabedoria. Além do conhecimento terreno, que é primordial, nós precisamos do conhecimento do alto, que é este conhecimento mais importante ainda, porque disso depende a nossa vida e a nossa salvação. Amém? Daniel, apesar de ter estudado aí por 3 anos a cultura babilônica, ele decidiu seguir as instruções e os mandamentos e os preceitos de Deus. Ele não se deixou levar por tudo aquilo que ele aprendeu ao longo dos 3 anos na cultura babilônia. Ele cresceu e ele foi fiel ao Senhor, aos estatutos do Senhor, de tudo aquilo que ele aprendeu. Por isso que também é importante nós
sempre ensinarmos as nossas crianças desde a mais tenra idade, para que o conhecimento e a palavra do Senhor já seja ali semeada no coração de cada criança. No capítulo 6, agora de Daniel ainda, versículo 1 em diante, diz assim: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e designou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar conta a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava tê-lo à frente do governo e de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, falaram com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Gostaria aqui de ressaltar 3 coisas. Primeira coisa é a competência e a fidelidade de Daniel aos seus reis, respectivos reis. Veja que essas pessoas que estavam querendo derrubar Daniel eram pessoas invejosas, provavelmente seguido por corruptos que queriam tirá-lo do poder. Só que eles não encontraram nenhum motivo na administração de Daniel. Por quê? Porque ele era fiel, ele não era desonesto nem negligente. E é isso que nós esperamos principalmente dos nossos representantes políticos, que eles sejam fiéis, que eles sejam honestos e que eles não sejam negligentes. Que eles sejam fiéis primeiro a Deus, para que não desonrem o nome de Deus. Que eles sejam honestos, não se deixando corromper pelo dinheiro e pela podridão. E que eles também não sejam negligentes, sabendo o que se deve fazer para bem administrar publicamente e que não deixar as coisas ficarem mais complicadas ou se desfigurarem, mas fazer o que tem que ser feito na hora certa. Era assim que era Daniel, ele era fiel. Ele não deixava, não permitia que o rei sofresse alguma perda ou algum dano, independente do rei, seja Nabucodonosor, ou Belsazar, ou Dario, ou o Ciro. Por todos eles, ele foi encontrado fiel e ele não foi negligente em nenhum deles. Tanto que, assim, esses invejosos, eles tiveram que armar uma cilada para conseguir derrubar, para tentar derrubar o Daniel. Daniel, ele era um excelente profissional, alguém que qualquer patrão ou qualquer empresário gostaria de ter na sua empresa.
Era alguém que poderia deixar a sua loja sobre a responsabilidade dele, que não haveria nenhuma perda de valor, nem valor em dinheiro, nem valor material, nem em valor humano. Esta pessoa seria tremendamente responsável e muito benquista, muito bem querida. É alguém que vai lá e presta suas contas, age com transparência para que aquele proprietário ou naquele rei, né, houvesse assim uma transparência completa em que ele poderia estar assim convencido de que não há nada de escondido que ele possa estar ali por baixo dos panos. E isso também demonstra, né, nessas características de Daniel, que ele era altamente ativo em se preocupar com as coisas do reino, para que tudo corresse bem no reino e, consequentemente, iria correr bem também com todos os outros que foram deportados para aquele local, os seus irmãos israelitas, também como o povo também que ali estava com ele. Mas então se levantaram esses invejosos e armaram essa cilada para que tentassem derrubar o Daniel. E assim eles incentivaram ao rei para emitir um decreto aonde falava que ninguém poderia fazer uma oração ao seu Deus nos próximos 30 dias, a não ser ao rei. E quem quebrasse essa regra ou esse decreto deveria ser jogado na cova dos leões. E assim a gente vê a segunda característica que eu gostaria de ressaltar aqui, que é a fidelidade a Deus, mesmo diante da morte. Mesmo diante da morte. Quando Daniel ficou sabendo deste decreto, ele poderia de repente falar, não, agora eu vou dar uma pausa aí na minha adoração a Deus. Eu não vou adorar a Deus por esses 30 dias aí para de repente não cair na mão dessas pessoas. Mas pelo contrário, assim que ele viu esse decreto, ele entrou na sua casa, ele entrou no seu quarto, ele abriu as portas que davam lá para o lado de Jerusalém, ele fazia isso 3 vezes ao dia e naquele mesmo momento ele fez a mesma coisa, ele se pôs de joelho, orou a Deus, dava graças a Deus por tudo aquilo que que Deus estava fazendo na vida dele, como era o seu costume. E ali foi mais um dia que ele agradeceu a Deus, que ele orou a Deus, que ele se colocou na presença de Deus, que ele cultuou a Deus, mesmo sabendo que aquele decreto iria levá-lo para a cova dos leões. Que tremenda fidelidade é esta que Daniel tem para com Deus. Um compromisso real e verdadeiro para com Deus, um verdadeiro adorador de Deus. Ele vai ali e vai pagar o preço de ser jogado na cova dos leões. Será que a gente teria a mesma coragem que Daniel? E assim que Daniel está lá fazendo as suas orações, aquelas pessoas invejosas acabam vendo ele fazendo as suas orações e vão apresentar a sua queixa diante do rei. E aí eles insistem com o rei. Rei, todo decreto que é feito e assinado pelo Senhor não pode ser nem anulado e nem mudado. E este Daniel, que ele veio lá da terra de Israel, ele está orando, e lá ele está servindo ao seu Deus, ele está descumprindo o decreto que o Senhor assinou.
Então, Daniel acaba sendo lançado na cova dos leões. E o rei lhe diz o seguinte: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. O rei tentou, de alguma maneira, salvá-lo, mas ele não pôde fazer mais nada. De modo que aquele rei ele não dormiu a noite toda, não bebeu, nem comeu, e assim que amanheceu, ele foi depressa lá na cova dos leões e falou para Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? E Daniel responde: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele. E também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Esta foi a palavra que Daniel expressou ali para o rei, que confiou toda a sua vida a Deus. Provavelmente, quando Daniel foi lançado ali naquela cova, ele já estava entregando a sua vida para Deus, porque ali ele não foi salvo por causa da sua própria justiça, mas por causa da graça e da misericórdia de Deus. Mas o exemplo de vida deste homem nos faz deve nos fazer reavaliar o nosso compromisso com a adoração a Deus. Precisamos reavaliar a nossa intenção de adoração a Deus, o nosso comprometimento, o nosso compromisso com Deus, de separar aqueles momentos, além do momento diário, separar aquele momento no dia do Senhor, para estar ali na presença do Senhor e clamar a Ele, e adorá-lo com todo o coração. É necessário nós avaliarmos essas nossas condições. Então, voltando para a história de Daniel, o rei manda tirar o Daniel ali da cova dos leões e manda jogar aqueles que eram invejosos, que armaram aquela cilada contra Daniel, junto com as suas famílias, dentro da cova dos leões. E eles foram devorados imediatamente. E a gente vê que mesmo nesta ameaça de morte, o Daniel ele não interrompeu as suas orações, não interrompeu a sua adoração. Ele servia ao rei, mas ele também servia ao Deus Todo-Poderoso. Tanto que o próprio rei se admirava do quanto Daniel servia a Deus continuamente. Que a nossa fidelidade a Deus ela seja mais forte ainda, mesmo em face à morte, mesmo nas perseguições e nas afrontas do inimigo. Continuemos fiéis ao Senhor e aumentemos mais e mais a nossa fidelidade e comprometimento e compromisso para com o Senhor. Terceiro ponto e último, não mais importante, ou não menos importante, que é o servir a Deus continuamente. Nabucodonosor dizia a Daniel que certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Dario ele vai elogiar a Daniel por ele ser um fiel servidor de Deus. Daniel ele tinha uma vida profissional bastante reconhecida pelos reis que passaram e ali dominavam os impérios sucessivamente. E tinha uma grande característica de ser um adorador de Deus. Daniel ele observava 3 períodos de oração. E ele se punha de joelhos e orava e dava graças a Deus. E quanto você tem agradecido a Deus? Como você tem
exprimido, como você expressa a sua gratidão a Deus? Como e pelo que você agradece a Deus? Às vezes, quando a pessoa tem muita dificuldade em orar, a gente sempre inicia falando, não é? Agradeça a Deus pelo que você tem, pelo ar que você respira, pelo seu trabalho, pela sua saúde, pela sua moradia. Comece agradecendo a Deus, você sempre vai ter alguma coisa a agradecer ao Pai. Então é necessário nós estarmos diante de Deus com o coração agradecido, porque tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é bom. Deus, ele tem a sua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. E o que ele quer nos oferecer, quer nos dar, é vida e vida em abundância. No capítulo 9 de Daniel tem uma oração que ele deixou registrada. E aqui eu vou ler um versículo que inicia no versículo, esta oração que se inicia no versículo 18. Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo do Egito com mão poderosa e que fizeste para ti um nome que permanece até hoje, nós temos cometido pecado e somos culpados. Agora, Senhor, conforme os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades de nossos antepassados fizeram de Jerusalém e do teu povo objeto de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações, as súplicas do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Inclina os teus ouvidos, ó Deus, e ouve. Abre os olhos e vê a desolação da cidade que leva o teu nome. Não te fazemos pedidos por sermos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Senhor, ouve, Senhor, perdoa, Senhor, vê e age, por amor de ti, meu Deus, não te demores, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Nesta oração de súplica de perdão a Deus, a nação de Israel, que havia se desviado dos caminhos de Deus, eles que foram rebeldes à aliança, viraram as costas para Deus e estavam sofrendo as consequências dos seus pecados. Aqui nesta oração, ele nos ensina a orar pelos pecados do nosso povo, pelo pecado da nossa nação, pelo pecado dos nossos irmãos, tanto os que estão perto quanto aqueles que estão longe, para que Deus tenha misericórdia, para que o povo também se lamente e se arrependa de todos os seus pecados. E nesta oração, enquanto ele ainda falava, veio um anjo, rapidamente dizia que Deus o amava muito e estava ali para dar inteligência e discernimento. Que maravilhoso é ver a resposta de oração. Que maravilhoso é ver o agir de Deus sobre a vida das nossas famílias, ver a resposta de oração na vida das pessoas às quais nós estamos intercedendo. E assim precisamos orar uma oração de intercessão, para que Deus transforme os corações, transforme a sociedade, porque a sociedade, do jeito que está caminhando, ela está caminhando para uma degradação, para um conformismo para com o pecado, e precisamos nos levantar em oração para irmos contra este espírito de conformidade com o pecado, desse espírito de rebeldia contra Deus. Precisamos lutar em oração para que o espírito maligno que está sobre esta nação caia por terra e o inimigo seja completamente derrotado,
que as hostes inimigas sejam completamente derrotadas, para que o cristão viva em perfeita comunhão e unidade com o Senhor, em perfeita conformidade com os mandamentos e estatutos do Senhor, não ser apenas um crente nominal, alguém que gosta do nome cristão, gosta daquilo que Jesus fez pelo mundo, mas não tem nenhum comprometimento para com o Senhor. Vamos orar para que esta situação ela mude, para que as pessoas tenham um verdadeiro compromisso, deixem de lado os seus pecados, deixem de lado as suas conformidades, deixem de lado os empecilhos que foram levantados, os obstáculos que foram levantados, para que não houvesse um comprometimento verdadeiro para com o Senhor. E ali aquele anjo foi até do Daniel, e ali ele deu a explicação e o entendimento do porquê que o povo estava passando por todo aquele sofrimento. E ele revelou que esses acontecimentos era para pôr um fim à transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna. Então, na oração que nós precisamos ter e aumentar ainda o hábito desta prática devocional para com Deus, nesta oração nós falamos com Deus. Na oração, o Espírito Santo trata conosco. Na oração, nós somos fortalecidos no Espírito. Na oração, nós temos comunhão com o Pai. Então, ore, interceda pela nação, pelo povo de Deus, pelos políticos, pela sua família. Ore também por você, por toda a sua casa. Ore continuamente ao Senhor. Para nós irmos para a conclusão. Assim como Daniel, a grande maioria de nós, além de nossos trabalhos seculares, nós somos adoradores de Deus Pai, Criador dos céus e da terra. A vida de Daniel nos inspira a ter mais tempo de dedicação a Deus, além do trabalho normal, das suas funções normais. Deus ele está nos chamando para nós termos mais momentos de comunhão com Ele, porque é Ele que vai fazer todas as coisas, é Ele que vai conduzir a minha vida, a sua vida e a vida desta nação. E assim como foi dito lá em Ezequiel, que mesmo diante de dos grandes tipos de juízo, que somente aqueles grandes personagens não sofreriam perdas das suas vidas, como Noé, Daniel e Jó, que assim você também e todos nós possamos nos inspirar na vida desses grandes personagens para suportar o dia mau, o dia da adversidade, o dia da tribulação. Nos anos que se seguem a partir de hoje, talvez, possivelmente, veremos tempos aí um pouco mais difíceis, mas seguindo os exemplos de Daniel, apesar dos governantes que passarem, que nós possamos nos manter ali firmados, íntegros, fiéis, honestos e não negligentes. Assim, neste exemplo deste grande homem, trabalhar com as próprias mãos, não dando brechas para nos acusarem de coisas que de nossas falhas, ainda que façam levantes contra a nossa vida, como fizeram com Daniel, que não seja por motivo legal, porque assim nós manteremos a nossa integridade.
Por mais que levantem mentiras contra nós, como levantaram ali aquele decreto para derrubar Daniel, que nós possamos ser fiéis até a morte, fiéis para com o Senhor, verdadeiros adoradores do Senhor, que mesmo em face do perigo da morte, nos mantemos compromissados para com o Senhor, permanecemos ligados com o Senhor, dando graças a Deus, mediante as nossas orações, suplicando a Deus pela nação, pelo povo de Deus, pelas nossas vidas e pelas nossas famílias. Amém? Que você seja tremendamente impactado pela vida deste grande profeta Daniel. E que neste novo ano que se inicia, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre você, te abençoar com paz, com força, com ânimo, para que você possa vencer todos os desafios que possam vir a aparecer, que Deus lhe dê sabedoria, paz, perseverança, paciência, ânimo, reânimo e um novo fôlego de vida. Um feliz ano novo para você e para toda a sua família. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém?